Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre brasileiras que já estão sofrendo na mão de coreanos. Gente, é muito real, tomem cuidado com o corebão. Muitas mulheres me perguntam se os coreanos são iguais aos coreanos dos doramas. Eu vou te responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Os brasileiros são iguais aos protagonistas de novela? Eu acho que isso já responde a tua pergunta, né? Devido a relatos, a fatos reais de brasileiras que já estão sofrendo com coreanos, eu decidi fazer esse vídeo, mas para ficar como um alerta, tá? Essa semana saiu uma reportagem no Globo de uma brasileira que conheceu um coreano na internet e eles mantiveram uma relação durante 7 meses, namoraram pela internet durante 7 meses, até que esse coreano foi até o Brasil encontrar com ela para conhecer. E eles ficaram lá, o maior amor, e ele fazendo declarações, aquele amor de dorama. E ele pediu ela em casamento, eles vieram morar na Coreia. Gente, dentro de 2 semanas o cara se transformou, começou a maltratar ela, a jogar comida na cara dela. Ela não estava comendo direito porque ele jogava comida na cara dela e começou a falar que só ele comprava as coisas dentro de casa. Gente, olha que absurdo, 2 semanas só. Até que ele agrediu ela fisicamente, expulsou ela de casa. Ela saiu de casa sem nada, sem dinheiro. Aí umas outras mulheres acolheram ela até que ela conseguiu entrar em contato com a família no Brasil. E aí a família começou a pedir vaquinha, né? O pessoal a fazer Pix para ajudar a comprar a passagem dela, para ela poder ir embora. E também, quando ela chegasse no Brasil, comprar a passagem dela para ela poder ir para o Ceará, porque ela é do Ceará. Então, ela saiu sem nada nessa história, sem os cartões de crédito dela, ele estava controlando até o dinheiro dela. E olha, gente, olha que situação. E o cara, se você ver, era um fofo com ela no começo. E aí ela falando na reportagem que estava perdida, né? Porque ninguém falava o idioma dela, ela não sabia o que fazer. Gente, e também, ó, se você parar para pensar numa situação dessa, você vai na polícia, a polícia nem te acolhe. É difícil, sabe? Então, tem que prestar muita atenção nas pessoas que vocês conhecem pela internet. Tem muito coreano mala aqui na Coreia. Nossa, demais! Do mesmo jeito que tem no Brasil, tem aqui também. E hoje em dia, os coreanos estão na moda, né? Então eles sabem que eles estão na moda. Aí eles vão, jogam um charminho ou outro pra mulherada carente, a mulherada cai. As mulheres estão tão iludidas com essa história de doramas e coreano fofo que elas baixam a guarda, ficam vulneráveis. Não dá tempo de pesquisar sobre o cara, de tentar conhecer ele a fundo, de saber de onde ele vem, da procedência desse homem, entendeu? A mulherada é coreano, já quer. Ah, quer casar? Casa. E vem embora, pensando que as coisas vão ser muito fáceis. As coisas não são muito fáceis. Não são assim como um dorama. Tem outros relatos de outras brasileiras que me procuraram. Teve uma brasileira que veio aqui, olha só. Ela veio aqui, conheceu o coreano lá em Seul. E o coreano foi super frio com ela. Na internet era o maior amor, até que ela veio, né, conhecer ele. E ele foi super frio com ela. Não pegava na mão dela para passear, começou a destratar ela. Acho que ela ficou aqui 2 semanas também. E aí, só que antes dela vir, ela tinha me procurado no Instagram para falar que estava vindo. Ela queria saber de Seul. Eu falei, eu não sei muito sobre Seul, que eu moro longe. E aí, depois de uns dias, ela me procurou de novo na internet e falou essas coisas. Que ele era muito frio com ela, ele não gostava de andar pegado na mão com ela, que quando eles estavam em casa, ele nem ligava para ela, só ficava vendo TV e dormindo, que foi a pior experiência da vida dela, que se ela soubesse que era assim, ela não tinha vindo, porque quando eles namoravam na internet, ele era o maior amor com ela, que ela estava indo embora traumatizada. Tem uma outra brasileira também que me procurou perguntando como fazia para ela estudar coreano, porque às vezes eu posto algumas coisas sobre o curso de coreano que eu estava fazendo, e aí eu acho que ela viu e me procurou para saber. Ela já casou, mora aqui na Coreia, e eu falei para ela: você tem que pedir para o seu marido, porque tem que procurar na internet o curso mais próximo da sua casa, daí tem que se inscrever, tem que ir lá. Então, essas coisas só o seu marido vai saber fazer.
porque tem que ser um curso perto da sua casa. E eu falei isso pra ela, ela falou: "Ai, mas o meu marido não quer saber, porque ele tem uma loja". Aí ele falou que tá muito ocupado com isso. Eu falei: "Cara, se o seu marido tá ocupado pra te ajudar a procurar um curso pra você estudar coreano, eu sinto muito, querida, mas tá ruim pra você, porque é o mínimo que ele pode fazer é procurar um curso de coreano pra você estudar". E eu falei isso pra ela. Aí ela falou assim: "Ai, mas ele falou que tá muito ocupado na loja e tudo mais". Eu falei: "Pois é, mas é obrigação dele te ajudar". Então aí você já vê o tipo de homem, entendeu? Essa pessoa vai ter uma vida feliz aqui na Coreia? Provavelmente não. Tem uma outra brasileira também que me procurou falando que passando um bocado com o marido dela, que o marido dela ganha super mal, que não faz questão assim de agradar ela, que não faz questão de fazer companhia, de dar carinho, de dar atenção, que ela já tá sofrendo de depressão e agora ela engravidou, aí ela não sabe o que fazer por causa dessa situação. Eu falei: "Cara, se você sabia já que o seu marido ganhava mal, que ele já não estava te dando muita atenção, para que que você vai engravidar? Então agora ficou complicado, agora você vai ter que seguir, entendeu? Só te falo para você ter forças e seguir, porque agora não tem muito o que fazer". É meio confuso, porque a gente não sabe se a mulherada quer um homem para dividir a vida, ter um casamento feliz, uma companhia, um amor de verdade, ou se a mulherada quer simplesmente casar e vir ostentar aqui na Coreia, porque é o que tá parecendo. Porque se for um marido amoroso, carinhoso, igual esses de doramas, esquece. Vai ser muito difícil você casar com um coreano e viver um amor de doramas. No começo do namoro é tudo bem, tudo mil maravilhas, mas olha, vai casar e viver junto para vocês verem o que acontece. Não é deles serem amorosos, carinhosos, atenciosos. Os coreanos, eles não são assim. Se for comparar um coreano com um brasileiro em questão de carinho e atenção e amor, os brasileiros ganham lá em cima. Porque os coreanos, eles são frios, eles são distantes, eles não são muito acessíveis, comunicativos, mesmo com a sua esposa. Essa é a realidade. Eu tenho muitas amigas coreanas aqui na Coreia. Quem me acompanha sabe, todas as minhas amigas coreanas são casadas, eu não tenho nenhuma amiga solteira. De todas elas, de todas as minhas amigas, duas vivem bem com os maridos. Uma é divorciada e as outras todas engole o choro. Vive junto por causa dos filhos, por causa da família. É assim. E se eles são assim com as coreanas, que já têm a mesma cultura que eles, imagina com você estrangeira. Vai ser diferente? Vai ser melhor? Duvido muito. Eu falo por experiência própria também. Quando eu namorava com meu marido, ele era um príncipe, ele era o coreano mais fofo do mundo. E hoje em dia a gente nem se fala direito, porque ele se tornou uma pessoa super, hiper distante de mim. Já tive fases difíceis aqui por causa desse jeito dele de ser, mas a realidade é essa. Eles mudam e eles mudam muito. Pelo menos eu tenho a sorte do meu marido me dar condições de eu fazer o que eu quero. Ele me dá liberdade, eu saio, eu faço o que eu quero, eu viajo, eu encontro as minhas amigas, eu tenho uma vida social bem agitada aqui na Coreia. Porém, muitos coreanos não vão te dar essa liberdade. Tem muitos coreanos que regulam dinheiro para as mulheres, que não dão dinheiro assim à toa, dá o dinheiro do mês contadinho. Tem coreanos que não deixam a mulher sair de casa. Tem coreanos que não leva para passear, que prende a mulher dentro de casa. Praticamente a mulher vira uma escrava dentro de casa. Depois que tiver filho, então piorou. E não fica pensando que é porque ele tem ciúme de você, porque os coreanos também não são muito ciumentos, tá? É porque eles têm mania de controlar. Para eles, a mulher tem que ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos e pronto. Muitos coreanos são assim, aqui ainda. Então, eu pelo menos tenho sorte de ter a minha vida social aqui
e isso me distrai bastante, mas muitas estrangeiras não têm, porque muitos maridos não deixam ter uma vida social, não deixam sair, não deixam se divertir sozinhas, não se diverte junto com elas. Então, assim, a Coreia é um lugar legal para viver. É um lugar legal para viver, é seguro, mas se você tiver um companheiro legal do seu lado, porque senão isso aqui pode virar um inferno na sua vida. Ah, mas eu vou ter um filho, porque aí quem sabe ele melhora. Não melhora nada. Eles não melhoram por causa de filho. Muito pelo contrário, viu? Até se distancia até mais. E se um dia você quiser se divorciar e ir embora, você não vai conseguir levar o seu filho, porque aqui na Coreia, por lei, o filho fica com o pai em um caso de divórcio. Então fica difícil. Do nada você pode se deparar em uma vida infeliz e não conseguir sair dela. Porque se você sair, você não vai conseguir levar os seus filhos. Então você acaba ficando pelos filhos, pela situação. Sabe, gente? Então, é mais um alerta para vocês pensarem melhor, saber da procedência do cara, conhecer melhor, não se entregar tanto. Para com essa loucura de que os coreanos são fofos e que a Coreia é o paraíso. Aqui não é o paraíso, aqui não tem anjos. Casar e ter uma vida feliz aqui na Coreia é um luxo para poucos. Infelizmente, essa é a realidade. Nem precisa ir tão longe. Se uma pessoa do norte casar com uma pessoa do sul, já tem um impacto cultural enorme aí, uma diferença enorme cultural, que não é fácil, mesmo entre brasileiros. Imagina uma pessoa de um país tão longe e tão distinto, com uma cultura tão diferente da sua. Então, é sim um caso para se pensar muito bem. Eles são muito convincentes, são amorosos, dão toda atenção, aquele carinho que a mulherada quer. Então fica difícil você não acreditar que a pessoa tá gostando de você, que tá apaixonado. Mas, gente, é muito difícil. Geralmente, esses coreanos que procuram mulheres na internet são homens aqui na Coreia sem futuro. A maioria, tá, gente? Há exceções. Mas são uns caras sem futuro, mala sem alça, não tem praticamente como sustentar uma família, tem um mau emprego, já tá com uma certa idade de casar e não arruma casamento aqui. Então eles vão para a internet para se relacionarem com estrangeiras, porque aqui eles não conseguem nada. Eu não tô mentindo, gente, é fato. É assim mesmo. Antigamente, esse tipo de homem, eles iam numa empresa, tinha uma empresa, eu não sei se ainda tem, mas na época que eu estudava coreano tinha, eles se inscreviam nessa empresa para casar com alguma estrangeira, e essa empresa fazia a ponte entre ele e as mulheres, porque lá no país delas, geralmente eram mulheres aqui da Ásia, elas também se inscreviam nessas empresas para conhecer um coreano. E aí a empresa chamava ele lá, ele ia e eles apresentavam as mulheres, eles escolhiam as mulheres, casavam em 3 meses, eles casavam, conseguia visto, tudo certinho. E elas vinham morar aqui na Coreia. Mas eram mulheres, assim, muito pobres, lá do Vietnã, Cambodia, Mongólia. Então, tipo, de uma situação bem difícil e que elas se submetiam a essa situação para poder casar com um coreano e vir morar aqui na Coreia. Geralmente eles eram homens mais velhos, que não têm um bom serviço aqui. Hoje em dia, não sei se existe mais essas empresas, deve existir, mas com a internet, então eles vão para a internet. E aí, como eles sabem que coreano agora tá na moda, porque agora o coreano tá na moda, a mulherada não quer saber do cara, da família do cara, como ele é, como ele não é. Se é coreano, elas já querem. É assim que tá acontecendo. Eu vou contar uma historinha aqui rapidinho antes de finalizar o vídeo para vocês terem noção como a mulherada tá tão sem noção. Tem um coreano que aprendeu até a falar algumas coisas em português. Tem um canal, não sei se ainda tem, tinha, não sei. Mas ele aprendeu a falar algumas coisas em português, porque a mulherada tava tão louca assim com o coreano que tem corebão até aprendendo coisas em português para jogar seu charme pra mulherada brasileira. E aí esse coreano muito mala foi para o Brasil fazer vídeos no Brasil, olha só.
Aí ele foi pro Brasil fazer vídeos, passar o rodo e ganhar presentes. Gente, na frente do hotel desse cara tinha fila de mulher levando presentes pra ele. Falei, meu, esse cara deve. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, esse cara deve ser o cara, né? Quando eu abri pra ver lá o vídeo dele, um corebão, um menino esquisito. Só de ver ele falar, já dá pra perceber que ele é fútil e egocêntrico, metido. Sério, um cara que aqui na Coreia é invisível, passa despercebido aos olhos das mulheres aqui. E no Brasil, a mulherada ia fazer fila, levando presentes para ele na porta do hotel. Então, o que ele aconteceu? Ele foi, fez os vídeos dele, passou o rodo, ganhou muitos presentes e veio embora para a Coreia. Então, assim, nada contra gostar de doramas, K-pop e todas essas coisas. Eu também gosto de K-pop, não gosto muito de doramas, mas é saudável você gostar e curtir coisas assim. Só que não sai da realidade. Tenta não sair da realidade. Então fiquem com os dois olhos bem abertos, desconfiem, investiguem, façam um teste antes de casar, se preparem psicologicamente e emocionalmente, caso aconteça alguma coisa. Não engravidem logo de cara, vivam o relacionamento lá até você se sentir muito segura para poder engravidar, porque depois que engravidar, já era. Se não engravidar e depois não der certo, cada um vai pro seu canto, mas é bom ficar atenta a isso também. Então, gente, esse vídeo foi mais um alerta mesmo, tá? Eu queria contar para vocês esses relatos para que a mulherada fique mais esperta e não caia no conto do corebão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem esse vídeo para chegar em mais pessoas. Não esqueçam o seu like. E a gente se vê no próximo vídeo.